Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é um assunto muito interessante. É sobre o pensamento de Simone de Beauvoir. E a convidada para falar sobre esse tema é a filósofa Beatriz, que vem direto aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, para abordar sobre esse tema. Tudo bem? Como vai, Beatriz? Oi, Rosane, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Você mora por aqui também? Sim, eu moro em Porto Alegre. Somos do Rio Grande do Sul, então, vizinhas. Ah, vamos ser parceiras de sotaque, provavelmente, então, Com hoje. certeza. Mas me diz uma coisa, vamos começar assim, ó. O que é ser mulher para Simone? O que é ser mulher? Para responder de forma simples, eu diria que ser mulher para Simone de Beauvoir é uma construção social. E Uhum. aí a gente pode esmiuçar, né? Detalhar melhor isso, sempre, né, com conceitos mais facilitadores para que as pessoas que não tenham lido a obra dela possam ter essa compreensão. Então, você gostaria de salientar algum ponto ou gostaria que eu desenvolvesse um pouco mais? Eu acho que sim, eu acho que seria interessante tu falar um pouco mais. Aí eu fico pensando assim, né? Depende muito da construção social. Então depende de cada época, de cada tempo. Vamos fazer assim, então eu quero que tu me coloque um paralelo da mulher do tempo da Simone de Beauvoir para a mulher de hoje. O que que tu pontua? O que que ela lutava na época, a Simone? O que que ela defendia? Sim. Bom, aí a gente vai transitar não do ser mulher, mas mais para as reivindicações, né? Para as Uhum. coisas que nós solicitamos enquanto mulheres para a sociedade como um todo. Então, a época assim da Simone de Beauvoir, né, que nasce em 1908 em Paris, na França, é uma época ainda muito problemática para as mulheres como um todo, porque, ok, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tomaram conta do mercado de trabalho, né, enquanto os homens foram lutar, e em seguida, quando finalizou a guerra, os homens ocuparam novamente a sua posição, né, nos locais públicos e as mulheres retornaram ao lar e ao cuidado, né, familiar como um todo. Então, é por isso que a Simone de Beauvoir geralmente é associada, apesar de não se considerar feminista na época, é associada ao escrever O Segundo Sexo à segunda onda, ao segundo movimento feminista, porque não mais se falava na igualdade de direitos de voto, por exemplo, mas se estava ampliando esse debate para questões de cunho mais sociais, não tão jurídicas, por assim dizer. Não que na época já estivesse tudo isso garantido, né? Uhum. E a mulher contemporânea, pelo contrário, ela está em outro contexto e que a Beauvoir no finalzinho da vida percebeu também, que é o da permanência tanto no mercado de trabalho, tanto no viés público, né, da vida, como também no viés privado do cuidado do lar. Por que, que eu digo isso? Porque nós sabemos que, independentemente de estarmos no século XXI e num momento pós-feminista, talvez, como alguns dizem, nós sabemos que são as mulheres que acordam cedo, dão banho nos filhos, vão trabalhar e ficam com uma carga dupla de trabalho, né? Uma jornada dupla de trabalho quando chegam em casa depois desses direitos adquiridos com o movimento feminista. Então, eu acredito que a principal mudança nesse sentido seja que a mulher agora pode votar, ela conquistou igualdade, né, de direitos constitucionais, legais, formais, e só que num ponto de vista mais moral, eu diria, cotidiano, privado, acredito que as coisas não tenham mudado tanto.
Então, Tu seria acha? mais ou menos assim. Uhum. Tá, tu acha que tá igual em que aspectos, assim? O que que tu pontua, por exemplo, que não mudou, que não teve muito avanço? Vou botar minha opinião baseada também, né, numa entrevista que a Simone de Beauvoir deu no final da vida, um pouco antes da morte de Sartre, lá pelos anos 80. Seria o primeiro ponto justamente essa questão, né, de que as mulheres ainda têm uma cobrança muito maior do que os homens no que tange ao cuidado do lar e dos filhos. Não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou dizendo o que é, Aham. que seria realmente uma carga dupla. São poucos países atualmente que pagam, né, o mesmo salário para homens e mulheres, por assim dizer. Nós temos figuras políticas dizendo que, pela questão da maternidade, as mulheres deveriam receber menos também, é outro exemplo. E indo assim para um sentido mais amplo, ao mesmo tempo que nós temos nos tornado, por exemplo, consumidoras, nós estamos ainda no âmbito de produtos, né, midiáticos, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo em que nós temos esse lado da vida muito semelhante ao que se lutava, né, no início do movimento feminista, né, de poder trabalhar, de se divorciar, de poder ter sua vida pública livre, nós ainda estamos em uma lógica que tanto eu como Beauvoir chamaríamos de patriarcal, mas numa linguagem mais simples, uma lógica desigual e machista, de que existem, né, diversos pré-requisitos para que nós sejamos de fato mulheres. E isso diz respeito não às nossas práticas institucionais, legais, formais, mas diz respeito a, a coisas que eu considero fúteis e que Beauvoir consideraria também, como seria o caso da vestimenta, o modo de portar-se e assim por diante. Acho que Nessas questões que sim, tu. Ela fala muito da questão do amor, tá? Aquele amor dependente, aquele amor romântico. Ela critica muito isso. Que enquanto a mulher ficar à mercê desse tipo de amor representa a maldição, que confina a mulher a seu universo feminino, ou seja, mutilada, insuficiente em si mesma. Então, quem sabe tu fala um pouquinho sobre isso, que é muito abrangente, né, Beatriz? sim. É, como eu sempre digo, apesar, a gente está tendo agora uma conversa bem informal, mas a Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa, ela não é uma autora do feminismo. Então, quando ela escreve O Segundo Sexo, ela inclusive começa a obra criticando o movimento feminista, e foi por isso que eu me interessei a começar a ler a obra para início de conversa, assim, e no fim das contas teve uma reviravolta bem grande na minha vida. Mas, voltando, quando a Beauvoir fala desse tipo de amor, na verdade ela está fazendo referência a um escrito anterior que se chama Moral da Ambiguidade, onde ela diz que existem diversos tipos de seres humanos que são sub-homens. Mas aí a Simone falou também que no dia em que for possível a mulher o amor, não tem, não em sua fraqueza, mas em sua força, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar. Olha que coisa linda essa frase, né? Sim. Eu acho que vai bem de encontro, né, com o que eu estava dizendo anteriormente, porque a Beauvoir ela vai trabalhar muito com a ideia de projeto de vida. E ela é muito mal interpretada, e não só
por leitores homens ou leitores mais conservadores ou de posicionamentos políticos de direita ou de centro, mas, pelo contrário, ela é muito criticada, principalmente por feministas, tá? Porque a Beauvoir, ela vai, já pegando o gancho, né, do que tu falou, ela vai ser contra essa ideia de sagrado feminino que se desenvolveu, né, no, no século XX, por assim dizer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem tudo a ver com esse amor de que ela está falando. A Beauvoir, ela é, antes de tudo, uma autora humanista. Então, quando ela fala algumas frases, ela não está determinando a mulher ou dizendo o que ela deve ser, ou então excluindo o homem do debate feminista. Eu acho importante deixar isso claro. É um humanismo no sentido de que nossa cor da pele, nosso gênero, nossa classe social, nossas características, que aqui eu considero de objetos, né, físicas, empíricas, essas características elas não deveriam nos determinar a nível social. Então, não há em Beauvoir a negação de dados biológicos, como muito se fala. Inclusive, ela começa, né, o segundo sexo falando sobre os dados biológicos e falando sobre essa questão tão trabalhada da musculatura inferior da mulher frente ao homem, vai lá para o período pré-histórico, etc. Por que eu estou falando isso? Por ser uma autora humanista, desculpa, ela acredita que o segundo sexo é uma obra que vai servir tanto para homens quanto para mulheres também. E se houver na criação, por exemplo, de um filho e de uma filha de um mesmo casal, um companheirismo entre o casal onde as tarefas domésticas são idênticas ou similares, sem distinções, que a gente tem, né, evoluído muito desde 86, que foi quando o Beauvoir faleceu, e se houvesse também das crianças as mesmas cobranças, educação e etc., Beauvoir acredita que essa ideia, né, de uma maldição do ser mulher acabaria a longo prazo. Então, o ideal beauvoiriano nesse sentido, com o segundo sexo, apesar de estar dando um enfoque para a mulher, é de tentar mostrar, né, que nós, mulheres, nós somos seres humanos, assim como os homens, e que nós devemos estar sempre no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Eu acho que isso é importante, né, de ser salientado. E ainda sobre a questão da interpretação errônea da Simone de Beauvoir, das feministas mais radicais, eu diria, ou até mesmo liberais, é que Beauvoir coloca, assim, uma crítica muito grande na maternidade, mas não na maternidade em si mesma, né? Ela não vai dizer que a mulher, por optar ser mãe e se casar, ela é irracional, inferior a uma mulher que trabalha. Ela só está dizendo que na época em que ela está escrevendo essa obra, era muito difícil você conciliar os dois âmbitos da vida, né? Da pública e da privada. Se hoje em dia já é difícil, imagina na época. Então, muitas vezes, autoras feministas que creem nessa essência feminina, que Beauvoir tanto critica, né? De que existe um ser mulher específico, acabam vendo assim essas passagens da maternidade e pensando que Beauvoir está sendo um tanto quanto preconceituosa, mas ela conversava com muitas leitoras que eram mães, inclusive ela voltou atrás em alguns momentos,
falando que sempre havia espaço para mudança. Então, eu acredito que tem muito tabu, né, sobre essa autora e que vale a pena talvez assistir uma entrevista dela mesma ou ler um trecho da obra dela para conseguir superar, né, esses preconceitos que se tem. Acho que a gente poderia pensar mais ou menos assim, em Beauvoir, antes de feminista, uma humanista que participou brevemente do movimento feminista prático na França, 20 anos após, né, a publicação do Segundo Sexo, mas em seguida ela já se afastou novamente. Então, tratar também Simone de Beauvoir, principalmente como feminista, é um problema, porque ela é muito crítica ao feminismo para ser colocada dessa forma, tão encerrada, sabe? Sim. Agora, me diz uma coisa, assim, Beatriz, qual a mensagem principal do livro Segundo Sexo? O que ela quis passar para nós mulheres? Que ele foi polêmico também na época, né? Foi muito criticado, Sim. recebeu críticas, além de outras questões. Uma coisa interessante da Simone de Beauvoir, parece que eu tô falando de outra coisa, mas é para fechar, tá? É que ela adota, assim como outros existencialistas, o existencialismo foi esse movimento na França, né, que dos intelectuais, filósofos que começaram a se unir em prol dos direitos humanos. Vamos resumir dessa forma para quem não conhece. Tá. E como existencialista, Simone de Beauvoir, ela se comunicava, ela passava a teoria dela de diversas formas. Uma num sentido mais filosófico, outra no sentido literário, e ela também tinha a vida prática, né? Uma arte de viver, e que a gente poderia chamar aqui também de biografia. Então, a Beauvoir como um todo, e logo eu já vou chegar na parte das mulheres, ela está sempre mostrando que nós não podemos ser hipócritas de dizer algo e fazer o oposto, ou que nós somos racionais justamente para mudarmos aquilo que está nos incomodando, ou que nós somos racionais para sermos quem nós quisermos ser, independentemente do contexto. Então, feita essa abordagem, assim, eu acredito que, do ponto de vista biográfico, a Beauvoir tentou se mostrar como o exemplo de uma mulher que pôde ter uma vida, uma carreira intelectual, apesar de ser mulher. Eu acredito que ela foi a única mulher da turma de filosofia na faculdade de Sorbonne, em Paris. Num sentido mais literário, ela tentava problematizar isso, né, de uma forma bem senso comum, mas também trazendo uma questão do romance. A gente pode trazer aquela questão do amor, que nós não precisamos nos perder, né, para amar alguém. E num sentido filosófico, que é onde chega, né, até o Segundo Sexo, nós temos uma mensagem, primeiro, humanista, como eu falei anteriormente, nas obras Pirro e Cinéias, Moral da Ambiguidade, O Essencialismo e a Sabedoria das Nações, que gira em torno da ideia de que nós, seres humanos, somos não precisamos estar aqui passivamente aceitando o contexto que nos foi imposto pelo nascimento, né? Uhum. Que nós podemos fazer o que nós quisermos, desde que não prejudique outra pessoa e não limite a sua liberdade. Isso no sentido filosófico geral.
E quando ela vai trabalhar o problema da mulher no segundo sexo, ela está tentando justamente falar sobre essa teoria filosófica e sobre sua própria arte de viver, numa, partindo de um problema empírico, visível da época. Então, como não haviam muitas pessoas problematizando, né, o que era ser mulher naquela época, Simone de Beauvoir escreve a obra basicamente para dizer que nós, mulheres, somos seres humanos. E é isso. O resto, a essência feminina, vai depender do nosso contexto. Então, e isso vai depender do período histórico, vai depender do local onde se vive, de diversas questões, né, sociais que não dizem respeito aos dados da biologia. Entendi. Então, ela está colocando que para ser mulher na sociedade preconceituosa, por assim dizer, não basta ter um útero. Você tem que se portar bem, você tem que estar bem maquiada, você tem que ser passiva em certo sentido. E ela está nos convidando no segundo sexo a não negarmos dados científicos, mas simplesmente a nos colocarmos também como seres humanos, como seres capazes de construir o mundo junto com os homens e nos fazendo principalmente esse convite, né, a sermos mais autênticas e menos passivas. Então, tudo que Simone de Beauvoir fala, escreve, vai girar em torno da liberdade, inclusive quando ela fala da mulher. O segundo sexo é como se fosse um chamado à liberdade feminina, eu diria. Aí eu fico pensando, naquela época, ela escrever sobre isso, naquela época em que a função, existia escolas para donas de casa, de como ser assim, cuidadoras, de como cuidar do lar, enfim, tudo girava em torno disso. Existia uma mídia muito forte, preparando a mulher para ficar em casa, quietinha, submissa, sem refletir muito, sem pensar. Tanto é que ela não podia estudar até um certo período, né? Ela não tinha direito à educação, porque se ela fosse aprender a ler, a escrever, enfim, fosse seguir adiante, ela ia refletir, ela ia começar a pensar. A mulher não foi feita para pensar. Ela tinha que simplesmente aceitar passivamente aquela condição, como tu diz, naquela época. Porém, felizmente, surgiram mulheres como Simone de Beauvoir, que foram pioneiras no seu tempo, que tiveram coragem de lutar por nós, por mim, por ti, por outras pessoas que não têm voz ou que não têm coragem de se manifestar, de se expor, de falar da sua angústia, das suas dores, de se queixar, por exemplo, que está cansada de só ser dona de casa e cuidar dos filhos, porque sim, ela aprendeu que tem que ser assim. Ela não pode reclamar. Ela não tem outra função na vida a não ser seguir esse padrão que foi passado de geração para geração. Se ela se manifesta contra, ela é uma mulher rebelde. Ela já não presta. Ela já está fugindo daquele padrão que tu tem que seguir, aquele uniforme, aquela fábrica que forma mulheres ali para servir o outro. Então eu fico pensando, que bom que tiveram mulheres como Simone, e ao mesmo tempo eu li que ela teve depressão. Não sei se é por ela lutar tanto, por reivindicar e por muitas vezes até ser mal vista. Imagina, naquela época, hoje ainda te torcem o nariz por algumas questões, imagina naquela época. Sim. Então, como é que foi isso, assim, Beatriz? Bom, eu acredito que Beauvoir, ela tem, acredito não, tenho convicção de que a depressão, assim, que acompanhou Beauvoir até o final da vida, inclusive ela abusava, né, do uso de
antidepressivos e bebidas alcoólicas, se deu por traumas da infância. Ela foi filha de uma família, como é que se diz? Uma família que tinha muito dinheiro, mas que perdeu tudo, uma família falida. Ela até brincava que ela não poderia jamais se casar porque ela não teria como pagar o dote por conta disso. Mas do ponto de vista assim da mãe dela, que era muito religiosa e que tinha essa característica assim de impor muito a moralidade cristã e todos esses ideais femininos que Beauvoir critica, isso causou na Beauvoir uma certa rebeldia. Mas, mais do que isso, ela teve por um certo momento, uma boa relação com o pai dela, mas aparentemente ele não foi muito otimista ou favorável à ideia de que a filha dele não iria seguir, né, os moldes, como eu posso dizer, o destino da mulher da época, que seria, né, justamente se casar, ter filhos e viver em torno disso. Então, essa relação que ela tinha com o pai, por exemplo, que era um refúgio da mãe, a gente poderia discutir sobre Freud, inclusive, mas não é o caso aqui. Mas essa figura que lhe apoiava, lhe dava livros, lhe incentivava, em um certo sentido, lhe virou as costas por um tempo, quando percebeu que a filha queria estudar matemática, queria estudar línguas, queria estudar filosofia. E isso gerou na Beauvoir uma consequência para a vida inteira. E, inclusive, muitas vezes ela escreve que ela não se considera filósofa. E nas entrevistas ou biografias percebe que ela tem uma visão negativa de si mesma, ela não se considerava uma mulher bonita e assim por diante. Ela se considerava, em um certo sentido, insuficiente, talvez. Mas não. É como se ela estivesse decepcionada de ter nascido em uma época, né, que, que, não, que não era propícia para sua existência como tal. E logo após, né, a morte de Sartre, eu acredito que isso piorou bastante, né, porque eles foram companheiros de vida, apesar de não terem se casado. Eles tinham um relacionamento aberto, né, a longo prazo. Então, Beauvoir teve uma vida bem ambígua, assim como a sua filosofia, né? Então, ela utiliza esse sofrimento e essa própria angústia de ter sofrido, eventualmente, por ser quem ela é, ela usou isso como força, como motivação para dar continuidade e, inclusive, escrever O Segundo Sexo. Então, eu acredito que seja o mais importante, assim, de salientar no que tange essa questão. Que maravilha, Beatriz. E me diz uma coisa, para a gente finalizar, o que tu gostaria de dizer para essa mulher que está nos escutando agora, que está pensando sobre essas questões que tu levantou? O que tu diria? Qual mensagem que tu quer deixar? Bom, primeiro eu vou falar enquanto defensora de Simone de Beauvoir e depois como eu, porque eu me sinto melhor assim. Primeiro, eu queria dizer que eu fico um pouco instigada quando eu vejo mulheres criticando o posicionamento bolvariano sem ter, de fato, lido a obra dela. Porque, por exemplo,
eu que comecei a ler O Segundo Sexo para elaborar um artigo crítico, finalizei a introdução dizendo, nossa, eu sou feminista. E isso foi bem legal, assim. E por quê? Aí já vai chegar para o meu momento. Você, para ser feminista, você basta querer direitos iguais, né? Direitos e deveres iguais a todos os seres humanos da sociedade. E nós, mulheres, enquanto mães de homens também, nós devemos lutar por uma sociedade cada vez mais coerente e cada vez mais autêntica, eu acredito. Então, a mensagem assim que eu gostaria de passar para todas as mulheres e também para alguns homens, né? Porque eu não tenho grandes pretensões de fazer distinções de gênero, é de que sempre se lute por ser quem você é, né? De sempre se permitir mudar, porque nós não somos nada fixo, nós somos o que nós quisermos, nós somos o que nós queremos ser, nós somos o presente, passado não existe mais e o futuro vai ser construído. Então, que nós não nos coloquemos para baixo e que continuemos, né? Então, a sermos criativas e que se a gente achar que o feminismo ele tá uma zoeira, vamos participar e vamos criar uma nova vertente, um novo movimento do feminismo. Vamos mudar, né? Porque como a Simone de Beauvoir fala, a inércia é sinônimo da morte, né? Porque a lei da vida é mudar, é o movimento. Então, se qualquer coisa estiver deixando qualquer pessoa numa situação de vulnerabilidade, infelicidade, eu diria que tenham esperança e lutem pelo que vocês querem. E para as mulheres, principalmente, eu gostaria de desejar, né, que nós continuemos nesse caminho de avanços, que nós tenhamos cada vez mais direitos adquiridos, que as nossas representantes políticas sejam mais ativas e não tanto representantes de cotas para partidos políticos. E eu penso que nós, mulheres, devemos nos ver assim objetivamente como tão inteligentes e tão maravilhosas como essa figura, né, do homem, do sujeito do conhecimento que se construiu por muito tempo, ao mesmo tempo que nós temos as nossas singularidades, as nossas características. Algumas de nós têm mais afetos, outras querem dar mais amor aos filhos, outras querem trabalhar. Então, que todas nós possamos lutar, né, também por liberdade juntas e sem ficar criticando a nossa colega, a nossa irmã, porque cada uma teve sua vida, né? Teve seu contexto, tem sua história, então vamos nos ajudar ao invés de nos destruir. Certo, Beatriz, é isso aí, muito obrigada. Eu acho que sim, além de sair da zona de conforto, buscar informação sobre determinada questão, buscar ajuda. Se a situação em casa não está legal, não deixa a coisa evoluir, vamos parar, vamos pensar o que está acontecendo, busca alguém para te orientar, para te mostrar um outro caminho, para te dizer que você não precisa permanecer nessa situação. Tem tantos grupos, tem tantas pessoas assim que tu pode hoje buscar ajuda até pela internet, tu não precisa nem falar presencial, pode ser em qualquer parte do mundo, isso que eu acho legal da internet, que
clica ali no botãozinho, entra em contato, liga ou faz uma conferência como a gente está fazendo. Então, não tem o porquê tu te acomodar. Um grande abraço, Beatriz, e muito obrigada por ter vindo aqui nos colocar esse tema tão interessante que é da Simone de Beauvoir. Muito obrigada, Rosane. Abraço e um grande beijo para todo mundo que nos assistiu. E sintam-se livres para me mandar perguntas no privado ou qualquer coisa assim do gênero. Muito obrigada.